Hey! Então, galera, ah, chegamos aí na parte 3, né, da minha jornada aí de imersão nas drogas, né, e recuperação e enfim, toda essa caminhada na minha vida, esse período, né, recapitulando aí, foram 10 anos então, né, desde de 2008 até 2018, né, beirando ali um pouquinho 2019, que foi a minha última recaída, digamos assim. É, então foi lá em 2016, né, numa festa de música eletrônica, que eu estava trabalhando como VJ, aí eu dei PT na festa e fui para casa da minha namorada na época, né, muito drogado, chapado de várias drogas. Assim, aí eu cheguei lá e dormi, tá, gente? Dormi porque eu tava muito loucão. Então, assim, as primeiras pessoas que me acolheram nesse momento que eu tava muito abalado, muito envergonhado, muito, assim, com um sentimento muito ruim, né? Vontade, na real, de sumir, né, cara? Pra não falar outra coisa, né? De sumir. Então, foi a família da minha namorada na época, né? Foi aí que eu tive o primeiro contato com um amor exigente, né? Foi um rapaz lá. A mãe da minha namorada na época chamou esse rapaz, a gente conversou e eu considero que ali, naquele momento, com aquela família, né, e que eu sou muito grato, foi que começou a minha jornada de recuperação, né, para sair das drogas. E aí depois, na sequência, a minha mãe ficou sabendo. A minha mãe estava viajando na época e, enfim, ela veio correndo, né? Veio muito rápido. Depois ficou sabendo. Aí a segunda pessoa que me acolheu foi a minha prima, né? Eu fiquei uma noite na casa dela, um dia ou 2 dias, eu não lembro muito bem, mas foi a minha prima, né? E minha tia. Então elas me acolheram também nesse momento, aí eu revelei mais coisas, contei mais, mais assim sobre o meu... Há quanto tempo, né, eu já vinha usando drogas, né, eu já vinha usando cocaína, né, e, enfim. E aí, pessoal, começou o tratamento com o psiquiatra, tive uma consulta, ele me perguntou se eu conseguiria me tratar sem internação, né? Eu falei que sim. E lógico que não deu certo, né? Porque eu comecei depois de um mês por aí, tudo de novo, né? E aí eu misturava tudo, né? Misturava tudo. Remédio, cocaína, álcool, enfim. Começou a... Nesse meio tempo que eu tava já... que eu já tinha perdido todo o controle e já realmente me identificado assim como um adicto, né, um viciado. O meu pai, ele vinha, né, a Porto Alegre e a gente conversava muito, né, e ele me falava, né, olha, eu acho que eu vi algo se mexendo na árvore, poderia ser um bugio. E ele me falava, né, a gente conversava, olha, cara, eu acho que uma internação aí é bacana, né, porque a coisa vai ficar feia, a coisa vai engrossar. Até numa dessas visitas ele fez um plano de saúde para mim. E dito e feito, a coisa engrossou, ficou totalmente, né, ficou muito pesada a situação. E no final das contas eu depois de insistências assim, né, do meu pai, mas tudo muito na base da conversa, né, eu resolvi me internar, né, ceder a internação. E eu agradeço muito meus pais, né, meu pai e minha mãe. Claro, minha família toda, né, mas meu pai e minha mãe, assim, que foram as pessoas, digamos, mais atingidas diretamente, assim, totalmente com a minha adicção, né, com o meu vício. A minha mãe
segurando as pontas do jeito que ela podia, do jeito que dava, né? Já com a saúde abalada, o emocional muito abalado, mas sempre apoiando, né? Do jeito dela. O meu pai também, mesmo de longe, a gente conversava e, né, tinha, lógico, muitos conflitos, né? Óbvio. Mas assim, tudo no contexto desse da droga, né, gente? Do viciado, do vício, né? Da drogadição. E aí, bom, resolvi me internar. Eu me internei numa clínica psiquiátrica, eu fiquei uns 25 dias. Eu não vou falar o nome da clínica e nem das fazendas, tá? Que eu fiquei. Mas eu fiquei 25 dias numa clínica psiquiátrica enjaulado, né? E foi uma experiência bem dolorida, bem sofrida, porque ali eu pude sentir toda a pressão da abstinência, toda a pressão de ficar num lugar encerrado, fechado, com vontade de usar droga, limitado, né? Questões aí de falta de liberdade, né, gente? Era uma reclusão, né? Basicamente era uma reclusão. Então, encerrado, fechado, e eu lembro que eu passava dormindo o dia todo. Foi um momento assim de, cara, que eu ficava andando assim pela clínica, caminhando, tipo um bicho no zoológico, assim, sabe? Que tá muito tempo preso ali e fica fazendo movimentos repetitivos. Era mais ou menos isso. Fiquei assim, né? E muito debilitado. E aí tinha momentos que a coisa ficava muito tensa, né? E dava vontade de atravessar as paredes e escalar aquela cerca. Tinha uma cerca gigantesca, assim. Escalar a cerca e sair correndo, sair que nem louco. E aquela coisa, eu acho que os caras meio que ficavam ligados no comportamento, né? Dos adictos que ali estavam, né? E eram vários e de várias drogas, né? E aí eles ficavam meio que prestando atenção, né, no comportamento, faziam uma leitura e tal. Quando vê, chamavam o cara assim, meio de canto, né? Chega aqui, dá uma chegada aqui na farmácia, na sala aqui e tal. E quando vê, pá, davam uma injeção que era Aldol com Fenergan, algo assim, tá, gente? Não sei, mas eu sei que era um sossega-leão, tá? Era um sossega-leão. E aí eu lembro que depois da injeção eu ia direto pro quarto e apagava, né? E assim foi, né? E aí eu tive uma visita, se eu não me engano, né, do meu pai e da minha mãe. Eu liguei para minha mãe uma vez dizendo que eu queria voltar, né, que eu não estava aguentando mais. Aí comecei a chorar, aí começou a questão da vitimização, né? O vítima, começou a chantagem emocional, tudo isso, né, gente, que é super comum, né, num adicto, né? Então, e aí a minha mãe, ela, lógico, né, ela ia ceder, mas aí eu acho que meu pai entrou na jogada. Amém, né? A força do pai, a firmeza, né? De uma decisão tomada, né? Porque depois que eu decidi me internar, aí eu segui um fluxo de internações e aí não tinha para onde correr, não tinha para onde inventar, não tinha para onde ficar saindo fora, né? Porque daí uma vez que eu aceitei a internação, aí ficou a coisa tipo assim, então tá, é, agora tu não tem mais escolha, né? Ficou subentendido isso e depois ficou entendido, né? Então foi assim, depois foi tudo na firmeza, na coisa muito reta, muito direta, né? E aí depois eu saí da clínica psiquiátrica e fui direto para uma fazenda em Três Coroas, tá?
É uma fazenda evangélica e ali eu fiquei ah, um, um mês e pouquinho, eu acho. É, por aí, eu não sei muito bem, tá? Mas eu sei que foram 8 meses de clínica e 2 fazendas. 8, 9 meses por aí. Mas eu acho que eu fiquei um mês ali, um mês e pouquinho nessa fazenda. Enfim, era uma fazenda, é uma fazenda que eu aprendi muito. Foi a minha primeira fazenda. E eu tive muitos ensinamentos lá, mas, né, tinha toda essa doutrina evangélica, né, muito. A fazenda é linda, é maravilhosa, é puro amor, é um trabalho magnífico, tá? É, é show de bola, tá? Eu tenho muita gratidão, tá, por essa fazenda. É, e nada contra a questão evangélica, mas era algo que para mim não tava batendo, sabe? Não tava legal para mim, mas é com muito respeito, tá? E eu aprendi muito lá, né? Então, fazenda é aquela coisa, né, gente? É disciplina, trabalho, oração, disciplina, trabalho, oração. Então, a questão da fazenda foi bem interessante e da clínica eu não senti tanto porque foi poucos dias, mas quando eu fiquei nas fazendas eu senti muito essa questão da liberdade, né? De, cara, tu tá enjaulado, eu tô falando enjaulado, mas não leva pro lado pejorativo, tá? O cara tá preso num lugar, né, em recuperação, então tem que seguir várias regras, tem limites, né? Tu não pode ficar indo e vindo, sabe? Aquela liberdade que a gente tem durante o dia. Então, tu não pode ficar indo e vindo, tu não pode abrir a geladeira e, vou pegar um suco aqui, entendeu? Abre o armário, vou pegar uma bolachinha. Ah, não, antes de dormir eu vou, peraí, vou assistir um documentário aqui. Não dá, né, velho? Então, isso eu senti bastante. E eu passei a valorizar muito esses momentos de liberdade, pequenos momentos de liberdade, né? Aquela coisa de, pô, cara, eu quero fazer outra coisa, não dá, né? Fazenda pum, é reto o negócio. Então era de manhã o café da manhã, né? Era o que tinha ali, e tá tudo certo, tudo lindo, refeições bem servidas, né? Mas é aquilo, acordar às 6 horas da manhã, 6h30, tomar o café da manhã, 7 horas da manhã já tem que estar no campo, já tem que estar no trabalho, ou varrendo a casa, ou trabalhando na capina, ou, sabe, enfim, fazendo qualquer coisa. Na parte do gado, é uma fazenda, né? Então tem tarefas de fazenda. E aí volta para o almoço, né? 11 e pouquinho, meio-dia almoça, né? E aí depois vai para uma parte ali da pregação ou alguma outra coisa. Não, antes do almoço voltava e fazia estudo, né? Tinha estudo antes do almoço, voltava 10h30 e aí tinha o estudo, aí depois tinha o almoço, aí depois uma pregação, uma palavra, né? Aí depois tinha ali a parte dos cultos, né? À noite, depois da janta, a janta era umas 7 horas, 7 horas, 6 horas, 6 horas. A janta era às 18 horas, aí depois tinha o culto, aí depois tinha um lanche antes de ir dormir. Então foi isso aí. É, na E aí eu falei pro meu pai, assim, eu liguei, eu não tava gostando, tava muito desgastante pra mim. E eu liguei pro meu pai e falei, olha só, aqui eles deixam sair, assim, tá? Eles deixam sair, eles deixam pegar as coisas e sair fora e eu tô saindo fora, né? Assim, cara, eu ia pegar um ônibus, não sei aonde, porque eu ia ter que caminhar horrores. Eu acho que até eles levavam na rodoviária, mas eu Mas aí meu pai falou, não, segura a onda aí, que eu tô indo, que eu vou aí essa semana. Aí passou uns 5 dias, ele foi lá e nós saímos de lá. Aí eu fui para casa da minha irmã em Criciúma, né? Em nenhum momento eu ficava sozinho, tá? Eu ficava sozinho, assim, é, era sempre vigiado. E tá correto, é isso aí mesmo. Aí eu fui para casa da minha irmã, e eu fiquei, eu acho que uma semana na casa da minha irmã. Aí o meu pai já tinha visto uma outra fazenda para mim, né? É, E aí eu me lembro que na minha irmã eu dormia o dia inteiro, eu não levantava da cama,
Eu tava, assim, uma depressão total, assim, depressão total, né? Aí eu fui para uma fazenda em Araranguá. Aí lá eu fiquei 5 meses, né, nessa fazenda. Não, 6 meses, eu acho. Foi uns 6 meses. O, o plano lá, né, são 9 meses, tá, de tratamento, mas eu fiquei 6. E aí, depois que eu saí, em 2018, tá, eu voltei para casa, beleza? Voltei para casa, passei lá 6 meses na fazenda, mesma coisa, né, gente? Disciplinado, trabalho, né, oração, e aí Bíblia, e aí essa fazenda era ecumênica, tá? Essa fazenda, ela era espiritualista, né? Que é assim que fala, espiritualista. E nessa fazenda era mais aberto, né? Não tinha doutrina nenhuma, então nessa tinha ali, podia assistir, né, televisão na hora do almoço. Na outra não, gente. Na outra não podia acessar nada, a não ser os livros da fazenda, né? Na fazenda evangélica. Só os livros da fazenda, não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso à tela, a nada. Zero. Ótimo também. Muito bom isso. Concentração total, né? No tratamento. E nessa outra que eu fui na Aranguá já tinha um pouco mais de liberdade, né? E ali foi onde eu peguei o hábito de fumar. Na evangélica não podia, né? Não, era proibido. E nessa podia, né? Então a pressão muito forte. E aí eu comecei a encontrar o conforto e o relaxamento e o alívio para a ansiedade, para todos os tormentos mentais e emocionais no cigarro. Foi quando eu comecei a fumar na fazenda essa, em Araranguá. E aí tinha ali, podia acessar um Netflix ali, a gente podia assistir um filme em grupo, né? Tinha uma sala de TV, né? Tinha um momento de lazer ali, que a gente podia escutar uma música, né? Lá na outra fazenda evangélica, nada disso, era só as músicas que a fazenda colocava, que o pastor lá colocava, né? Acordava a galera, deixava a música rolando. E Araranguá mais livre, né, gente? Mais livre. Então, aí eu passei 6 meses lá, cheguei a trabalhar lá como... tem um cargo lá que é tipo o cara que ajuda, né, nas coisas lá da fazenda. Apoio, rede de apoio, alguma coisa assim. E aí enfim, lá nessa fazenda tive muitos aprendizados. Eu vou contar depois dos aprendizados que eu tive nas fazendas, nos insights que eu tive, tá? Mas não agora, né? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas aí eu fiquei 6 meses, saí, tá? Saí da fazenda, aí beleza. Aí eu saí bem estranho. Eu tava sentindo que eu saí estranho, mas achei que não, achei que estava curado, achei que, né, bom, agora sim, agora a vida vai fluir. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, agora a vida vai fluir e era isso, né? Aí eu fiquei uns 3 meses, gente. Uns 3 meses limpo depois que eu saí da fazenda, mas muito debilitado, muito fraco emocionalmente, muito fraco mentalmente. 3 meses. E aí eu fui no supermercado e o lance do vício é o seguinte: a gente vai vinculando várias coisas à droga, né? E uma das coisas que são vinculadas à droga muito são os lugares, né, que a gente vai. E aí eu ia nos lugares, eu comprava droga e ia em alguns lugares para usar droga, para cheirar no banheiro, né? E um desses lugares era um supermercado ali perto da casa da minha mãe, onde eu fiquei para onde eu fui, né? Depois que eu saí da fazenda. E eu fui nesse supermercado e eu entrei no supermercado e fui no banheiro, mas eu não tinha pegado droga. Eu fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, deu um gatilho.
deu um gatilho em mim, na minha mente, em tudo, assim, um gatilho. Eu simplesmente entrei num transe, assim, e é bem assim, gente, que acontece. Talvez tu vá achar que é uma coisa de louco, que nada a ver, né, que frescura, né, mas não é, gente, o gatilho é muito potente. E aí deu um gatilho e eu peguei o carro e, pum, fui pegar a droga, né. E aí eu caí, gente, aí eu caí feio, aí foi que eu fui, foi que eu fui. E aí eu entrei pro crack, aí eu fui fumar pedra, né, porque eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, eu tinha recém saído da fazenda e eu fui pra pedra, tá? Fui pra pedra e eu fiquei mais um tempo na pedra. Eu fiquei de 2000 até setembro de 2018 por aí, ou agosto de 2018, tá? Eu fiquei na pedra, eu saí da fazenda, não sei muito bem quando que eu saí da fazenda, mas foi em 2017 ainda, 2018, início, por aí. E aí eu fui pra pedra, gente. E aí, sim, aí eu fui depois do fundo do poço, né? Aí fumando pedra, tomando cachaça no bico, compartilhando cachimbo, e mais maconha, e mais remédio, e, né, seco, acabado, derrotado no meio do mato, fumando pedra, um zumbi, né? E sujo, sabe? Aquela situação deplorável, aquela situação muito, muito triste, muito triste. E aí, aí sim, gente, aí o meu pai veio, né? Minha mãe já muito debilitada, minha mãe doente demais, assim, não estava mais segurando a onda. É, meu pai veio, meu pai chegou e, cara, a gente vai lá na casa em Palhoça e aí tu vai com a gente, né? Tu vai com a gente e tal, porque a gente tá reformando lá, vamos lá, né, pra dar uma... E eu gostava da casa de Palhoça, gosto, né, ainda, perto das praias e tudo mais. E, e aí tá, e aí a gente foi, e a ideia era passar uns dias lá, uma semana lá, e eu não me lembro muito bem, tá, gente, porque também fica tudo muito fragmentado. E na época emocional todo acabado, mental todo acabado também. E aí meu pai falou, bom, agora a gente vai lá para casa, lá pro oeste catarinense, para Palmitos, né? E ali eu fiquei enfurecido, né? Eu lembro que meu pai lá em Palhoça, ele trancava as janelas e portas, para te ver o estado que a gente deixa as pessoas, né? O viciado, né? Causa um transtorno enorme para todos. É óbvio que todo mundo vai desconfiar. É muito lógico que ninguém tem como confiar num viciado, né? Por mais que o viciado não tenha feito tal coisa, o viciado está marcado, né? Naquele sentido ali da desconfiança. Então é isso que a gente tem que se ligar, né? Então aí o meu pai, vamos lá para Palmitos. E lá em Palmitos é uma casa no meio do nada, é muito bonito lá, é lindo demais, é natureza exuberante, eu amo aquele lugar. E é uma casa de pedra, afastada, no alto de um morro assim. E aí eu fiquei enfurecido, não vou, não quero saber, não sei o que. Meu pai, ele, né, pegou e foi mais firme ainda, né? Mais firme na voz, mais firme no comando, né? E valeu, é isso aí mesmo, tá certo. Era disso que eu precisava, dessa firmeza absurda de pai, do masculino, sabe? De que tá fazendo a coisa certa e é, foi o necessário para mim, sabe? Gratidão, né? Por isso, por essa firmeza do pai.
pela oportunidade que eu tive de ter uma família, né, gente? Uma família que não é a melhor estrutura do mundo de família, mas é uma família. É, era um pai e uma mãe que estavam ali, né, cuidando de mim. E muitos não têm essa oportunidade de ter uma família, gente, sabe? De ter um pessoas ali na volta, e umas vão desistindo, outras, e tá tudo certo, né? É óbvio que vai desistir também, mas não são todas as pessoas que têm uma família que tá ali junto. E aí é isso, gente. Eu tive a recuperação lá na casa do meu pai. Eu fiquei uns 45 dias e foi assim, foi bem intenso, foram muitos conflitos, né? Foram muitas emoções alteradas, teve briga, teve discussão, foi pesado, gente, foi pesado pra mim, pra ele muito também, né? Foi quando eu vi o meu pai chorando pela primeira vez, assim, que nem uma criança, né? Pelo estado que eu estava. Então, depois dali, depois eu voltei, né, para Porto Alegre, depois de uns 45 dias, e lá eu andei muito de bicicleta, eu fiz muita atividade física, eu gastei muita energia lá, né? Mas teve muito conflito, viu, gente? E lá eu também estava bebendo pra caramba, tomando muito álcool lá. Depois é que o álcool foi sair da minha vida, né? Mas lá também eu estava tomando muito álcool, tá? Muita cachaça. Ah, gente, então é isso. Essa terceira parte aí. Depois que eu voltei para Porto Alegre, a ayahuasca entrou na minha vida, mas também não foi assim, entrou a ayahuasca e pronto, foi tudo resolvido. Não é assim que funciona, né? Mas é isso, gente, tá? Quero agradecer aí a tua atenção por ter assistido esse vídeo, né? Espero que essa sequência de vídeos que eu estou fazendo inspire, né, as pessoas que estão nesse mundo das drogas e já numa situação de não aguentar mais e de querer sair, mas não consegue. Então tem solução, dá para sair, dá para depois viver uma vida com firmeza, com propósito, com alegria, dá para retomar tudo, gente. E mais um pouco, na verdade, né? O que foi perdido não se compara com o que há de vir. Essa frase eu me fortalecia muito nessa frase. A gente recupera não só não só aquilo que como é que eu vou explicar? Não volta como era antes, gente. Volta melhor, né? A partir do momento que a gente se firma numa real recuperação, né? É isso, tá bem? Gratidão, viu? Valeu. Beijo pra ti ou pra vocês, se estiverem assistindo, se tiver mais gente assistindo, tá? Tchau. Yeah!